mas eu acho que não é por causa de um jogo que esse jogador não presta mais, entendeu? Eu acredito que tem que ter um passo a passo, uma sequência de jogos. Fala, Fiel, estamos aqui com o Fabrício Oia, acho que todo mundo já conhece muito bem, já ouviu falar muito do Fabrício Oia aí nos últimos anos do Corinthians, um dos jogadores mais vitoriosos aí da base do Corinthians nos últimos anos. E é um prazer, Fabrício, ter você aqui, a gente ter essa oportunidade de conversar, e ainda mais nesse seu momento, né? Então, brigadão pelo convite, e vamos começar esse papo, justamente falando sobre o seu atual momento, né, Oia? Você está aí conhecendo, tendo uma experiência no futebol europeu, se pode me corrigir se eu estiver errado, você está no Torpedo Zodino de Belarus, é isso? Não sei a pronúncia certa, é isso? Isso. É Torpedo Belaz, né? Da cidade de Zodino, aqui em Belarus, na Bielorrússia. Perfeito. E como que está sendo essa experiência aí, olha? Como que está sendo você no futebol europeu? Você passou por vários clubes, clube Corinthians grande aqui, passou por clubes no interior, e agora essa experiência no futebol europeu, como que está sendo para você esse início aí? Já faz quase um mês do seu anúncio oficial, se não me engano, né? Então, eu tô bem, já fiz 2 jogos aqui, tá bem, tô bem feliz, bem feliz. Eu achei que ia ter um pouco mais de dificuldade aqui no começo, mas o pessoal me abraçou bem, me ajuda, né? Eles gostam bastante de brasileiro aqui, então tô me sentindo em casa. E como que foi esses jogos? A bola rolando, como que é o estilo de jogo? Há algumas diferenças? Já deu para sentir alguma coisa diferente, Fabrício? Ah, tem um pouquinho da diferença, né? Que aqui a gente vê na TV, a Europa é um pouquinho diferente, mas em relação ao Brasil, o que muda um pouco é que aqui tem um pouco mais de força, sabe? Um pouquinho mais de contato, mas bem tranquilo. Futebol é futebol, então tá tranquilo. Fera. E, pô, Fabrício, como que foi você receber a notícia de que o Torpedo estava interessado em você? Você já conhecia o clube? Você foi pesquisar como que era o país, algo do tipo? Ou já conhecia alguém que jogou lá, enfim? Então, eu conhecia o Lipe Veloso, né? Matheus Moretti. Eles jogaram comigo no Corinthians. Então, eu já conhecia o clube, assim, de nome, não de pesquisar, de algo do tipo. Mas quando veio a proposta, eu fui pesquisar, fui saber. Tanto que esse ano aqui eles têm a qualificação para a Liga Europa, né? Então, isso chamou bastante minha atenção. Fera. E aí, no caso, só por curiosidade, o que precisaria acontecer para essa classificação na Liga Europa? Quantas vagas são aí, Fabrício? Cara, pelo que eu entendi, né? Eu não sei se. Porque eu vi lá que a gente tem que ganhar acho que uns 4 jogos assim, contando ida e volta, né? 4 jogos, alguma coisa assim, 6 jogos para chegar na fase de grupos. Fera. Maneiro. Bom, então, falando aí sobre sua longa trajetória no Corinthians, deixando um pouco a Europa de lado, cara, você tem 21 anos, desde pequeno você sempre ouviu o seu nome, acredito que, pô, é o Fabrício Oy, vai deslanchar no profissional, é uma promessa da base, sempre teve essa pressão, né? Você sempre, pô, mesmo garoto, sempre tava badalado, né? E como que foi para você, com, cara, garotaço de tudo, lidar com essa pressão que no Corinthians a gente sabe, né? Que na base já é bem forte a cobrança, enfim. Então, eu até gostava dessa pressão. Acho que pela minha personalidade e também pelo fato de eu ter crescido no Corinthians, eu acabei acostumando com essa pressão. Teve alguns momentos que foram difíceis, normal. Eu acredito que é normal, todo mundo passa por isso no futebol, até na vida, né? Todo mundo passa por isso. Mas eu era bem feliz e foi o que você disse, eu ganhei muita coisa lá. Então eu tenho tudo que eu tenho hoje, eu agradeço ao que o Corinthians me proporcionou. Fera, e foi praticamente uma década, como você falou, velho, com muitos títulos, copinha, em várias categorias. E quando você deixou o Corinthians agora, você postou um texto bem emocionante, pô, a torcida interagiu, foi super bacana. Queria saber sua relação com o Corinthians, se você torce para o clube, se vai continuar acompanhando, como que é essa relação Fabrício Oia e Corinthians? Sim, eu até assumo, né, que quando eu era menorzinho eu não torcia pro Corinthians, né, que eu sou do interior, sou de Campinas. Eu ia no estádio com meu pai, ver jogos do Guarani e tal. Mas aí eu acabei entrando no clube com 11 anos
e cresci lá, né? Foram 11 anos até agora, começo desse ano, foram 11 anos de muita coisa, né? De entender o que é o clube. E acabei pegando esse amor, essa paixão, como se fosse um torcedor mesmo. Então, até hoje acompanho, eu não parei de seguir a rede social do Corinthians, quero acompanhar, tenho amigos lá, então eu torço por eles, torço pelo clube e espero que o clube possa estar sempre no topo. Aproveitando esse gancho que você falou de Campinas, olha, se não me engano, você veio do Pulo do Gato, né? Chegou no Corinthians com 11 anos, você veio do Pulo do Gato, foi isso, né? Eu joguei futsal no Pulo do Gato, mas o teste eu fiz pela chute inicial do Corinthians, né? Que é a escolinha do meu pai. Aí eu fiz o teste na base do Corinthians. E aí para campo já, no caso, ou começou no futsal também do Corinthians? Pra campo. Pro Corinthians eu fui direto pro campo. Tá, e fugiu um pouco, assim, você chegou a ter algum contato com o Biro lá no Pulo do Gato? Que ele também veio de lá, né, do futsal do Pulo do Gato. E hoje ele Então, tá na base do Corinthians. o Biro, ele é bem mais novo que eu, né? Tipo, bem mais novo. Mas quando eu tava lá no futsal, eu acho que ele era bem menorzinho, porque a gente tem, eu acho que uns 4 ou 3 anos de diferença, sabe? Ele tem 16, né? Ele tem 16 ou 17, algo do tipo. Eu já tô com 21. Então é bem mais, bem diferente. Mas quando ele chegou no Corinthians, aí eu tive um pouco de contato com ele, por ser de Campinas, né? Tentar ajudar. Fera. E qual que foi seu momento mais marcante aí no Corinthians, no Parque São Jorge, o título que, pô, a Copinha, um jogo no Pacaembu, porque acredito que foram muitas experiências, né, olha, durante esse período aí. Então, eu até na outra entrevista me perguntaram algo parecido. Eu falei que ainda não consigo decidir entre o título da Copinha, né? A final do Pacaembu, ou a minha estreia como profissional, né? Porque os dois eram sonhos. E eu, graças a Deus, pude realizar os dois. Show. E entrando nessa experiência do profissional, Fabrício, cara, como eu falei no começo da entrevista, né? Você sempre se destacou muito na base. A imprensa sempre falava do seu nome no profissional, a torcida sempre pediu o seu nome, é o Oia, é o Oia. Cara, o que faltou? Você teve um jogo, você entrou contra o Ituano ali no Paulistão de 2019. O que faltou para ter sequência? Você acha que você, de repente, sentiu um pouco o ritmo do profissional ou foi a forte concorrência no setor do Corinthians nesses últimos anos? O que faltou, Fabrício? Eu acredito que naquela época que eu subi com o Carille, eu estava fazendo bons treinos, tanto que o Andrés e o Carille me disseram isso, para eu continuar fazendo o que eu vinha fazendo, porque eu estava conquistando meu espaço, né? Foi uma época que o Jadson acho que estava machucado, e aí foi aí que eu consegui ir para os jogos, e aí eu estava buscando meu espaço. E logo depois, no início do Brasileiro, eles trouxeram o Regis, o Jadson também voltou de contusão, e aí minha vez foi ficando um pouco para depois, né? Lógico, é normal. Mas isso, durante esses 2 anos que eu fui emprestado, foi uma pergunta que eu tentei me fazer e, e até hoje eu fico assim meio procurando uma resposta, mas acredito, foi o que eu falei, sem rancor nenhum, amo aquele clube, mas eu acredito que eu podia ter tido mais oportunidades, mas tudo que eu passei eu tinha que ter passado e hoje eu tô aqui, quem sabe um dia eu volto para lá ainda. Sim, justo. Assim, nesse período que você ficou entre profissional, base, sobe ou não sobe, passaram alguns meio-campistas. O Corinthians contratou alguns meio-campistas, né? A gente está falando do Jadson, que retornou para o clube em 2017, mas também em 2019, ano que você estreou, o Corinthians tinha contratado o Sornosa. Aí, como você falou, depois veio o Regis, e contratações que. É claro que você não vai falar, mas para a torcida assim, não embalou. A gente via que não estava engrenando, e justamente por isso até seu nome era muito citado, cara. Tipo, pô, por que o Ayan não vai entrar? Como que era para você estar no banco ou de repente não ser relacionado? E assim, eu sei que você não vai falar, mas jogador sente, né, que o cara não tá bem nem nada, pô, não tá engrenando, a torcida tá conectando um pouco e de repente era para ter espaço. Como que você lidava com isso? Pô, às vezes não dava um desânimo, algo assim, Fabrício? Meu, eu acredito que essa é a pior fase. É quando você sai do sub-20 para você ir pro profissional, sabe?
É a fase de transição ali, é aquela fase que você fala, meu, eu quero jogar, eu posso jogar, por que que eu não jogo? O que que acontece? Por que que é isso e aquilo? Eu lembro, acho que até tenho vários amigos meus que subiram em outros clubes, ou até mesmo no Corinthians, que comentam a mesma coisa. E eu acredito que é uma fase natural, sabe? É um ou outro que acaba aquela oportunidade que o cara tem, e ou por necessidade do time, ele entra, dá certo e vai embora, sabe? O Corinthians me passava um projeto, eu acreditava no projeto, falaram para eu ter paciência, eles não queriam queimar etapas, não, porque naquela época também o time não estava numa fase tão boa, né? Talvez eu acho que eles sentiram um pouco de receio de talvez me colocar numa certa situação ruim e queimar a etapa comigo, sabe? Como já aconteceu algumas vezes com outros jogadores. Mas é o preço de jogar no Corinthians, né? Sim, e você acha que existe isso mesmo de. Assim, eu sempre. A gente, como jornalista, a gente faz live, escreve texto, a gente pede a entrada da base e vem torcedor. Pô, mas vai queimar o garoto. Só que assim, quem queima o jogador é o torcedor, né? E você Sim. acha que realmente existe isso, Fabrício, de muito jogador da base ser queimado por uma pressão desnecessária da torcida? Da imprensa, enfim, de todo mundo? Eu acredito que essa pressão, ela talvez ela não é desnecessária, porque eu acredito que tem que ter a pressão, ainda mais num clube como o Corinthians, né? Com a torcida que ela é, a expressão que é o clube. Mas eu acho que não é por causa de um jogo que esse jogador não presta mais, entendeu? Eu acredito que tem que ter um passo a passo, uma sequência de jogos, uma até é chato falar aquela paciência, sabe? Mas às vezes o cara entra, não vai bem hoje e aí já não serve mais pro resto, entendeu? Às vezes ele não serve hoje, mas ele vai trabalhar, vai pegar confiança de novo e daqui a pouco ele vai estourar, sabe? Sim. E nesse período de transição que você falou, pô, eu poderia jogar entre o sub-20 e o profissional, você foi emprestado para dois times do interior paulista, né? O São Bento e o Oeste. Qual que foi o impacto de chegar nesses clubes que, assim, eu imagino que o Corinthians tem um nível de estrutura e Ituano e São Bento tem outro nível, né? Com certeza. Quando eu fui primeiro pro São Bento, né? E depois pro Oeste, eu não questiono nada. Tudo que eles podiam dar, eles tentavam dar na medida do possível, sabe? Mas, obviamente, a gente fala de uma estrutura do Corinthians que não é só top no Brasil. Ela é primeiro mundo internacional, né? De qualquer clube fora, você não vê o que você vê no Corinthians. Mas foi bom para mim, para o meu amadurecimento, para eu ver o que é 90% do futebol brasileiro, né? Para ver como é difícil e como eu tenho que valorizar o lugar onde estava na época, né? Que era o Corinthians. Uhum. Então, para o meu amadurecimento foi muito bom. E no São Bento, você, não sei se foi na estreia, mas nos primeiros jogos você já fez gol já, né, Fabrício? E no Oeste você já não conseguiu fazer, mas jogou mais, né, que no São Bento. E assim, coincidentemente, os dois times você acabou passando por rebaixamento. Cara, Sim. como que é, velho? A hora que você fala, pô, eu vou sair, eu posso ter uma chance de deslanchar, você começa bem, mas aí o time, o coletivo também não ajuda. São Bento eu cheguei e já logo fiz gol. Eu lembro que eu joguei 9 jogos, fiz 2 gols, dei 2 assistências. O time não estava numa fase muito boa, mas o Doriva, que foi quem me levou, enquanto ele permaneceu lá durante esses 9 jogos, ele me colocou, acreditou em mim. Eu acho que por isso que eu consegui fazer os gols, a assistência. No Oeste, é, alguma coisa, obviamente, deu errado ali no processo do time, mas, cara, eu acho que tudo tem um porquê, né? Tudo tem um propósito. E foi aquilo que eu te falei, o que eu tinha que ter passado, eu passei. Por isso eu amadureci. E nesse ano eu também recebi algumas propostas, né, para sair por empréstimo durante o estadual e eu achei melhor ficar porque eu acreditava que esse ano eu tinha minha chance ali no Corinthians. E você chega no Oeste, Fabrício, e tem companheiros de Corinthians, né? Cara, por que que tem no Oeste que tanto o jogador do Corinthians vai acabar sendo emprestado para lá, velho? Cara, não faço ideia. Foi a minha primeira vez que eu fui para lá. Quando a gente chegou lá, acho que tinha uns quatro contando comigo, né? Quatro ou cinco.
Talvez deve ser um bom relacionamento, né, entre os clubes, e aí um acaba tentando ajudar o outro, ou algo do tipo. A gente não sabe muito bem o que se passa por trás, né? Justo. E bom, voltando um pouco agora, você há pouco falou que esse período de sub-20 profissional é muito complicado. E na época que você subiu, não tinha o sub-23 ainda, né? Você acha que isso, a categoria é muito importante para o atleta, justamente por isso? Porque a gente vê o Rony, por exemplo, ele saiu do sub-20, aí estourou a idade, ficou no sub-23 e aí teve chance no profissional. Você acha que faltou, de repente, essa categoria para você ter mais chance? Claro que você voltou agora, mas ali em 2019, 18, enfim. Eu acredito que na primeira vez que eu saí, foi um pouco daquilo que eu te falei, um pouco ansioso de querer jogar de qualquer jeito, tipo, deu de sub-20, eu quero jogar profissional. Talvez tivesse essa categoria sub-23 em que eu treinasse lá, treinasse no profissional, fizesse jogos no 23, sabe, tivesse essa conexão como hoje o Alessandro, o Alex estão tentando fazer. Poderia sim ter sido diferente, mas a gente vai acabar ficando no si, né, naquela história. Exatamente. Exatamente. E agora falando da sua passagem pelo Sub-23, você falou do Alessandro e do Alex, pô, você trabalhou com o Alex, meio-campista, e o seu treinador foi nada mais, nada menos que o Danilo, né? E queria saber como que era a sua relação com ele, se rolava alguma dica, de repente no treino algum dos dois te chamava e falava, ó, faz isso, faz assado, porque, pô, os dois jogaram muita bola, tem história no Corinthians, então imagino que para um jogador, para sua posição ainda, deve ter sido especial demais treinar com eles, né? O Danilo eu tive a oportunidade de pegar ele enquanto ele jogava ainda. Então, cara, é diferente, né? Você, quando ele fala alguma coisa, você presta atenção, porque, querendo ou não, ele é 2 vezes campeão mundial, ele ganhou muita coisa já na vida, então você fala assim, pô. E o Alex era um cara que sempre estava lá, sempre vinha, brincava comigo. Teve até um dia que os dois conversaram comigo no campo, falando sobre a posição, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, qual era a melhor forma, porque eles queriam e acreditavam que eu pudesse ajudar eles ali no 23 a tomar um outro rumo, tomar uma nova cara e tornar o 23 vencedor. Justo. E a gente não viu ainda o Sub-23 do Danilo jogar, né? Teve os amistosos no início do ano, aí agora com essa paralisação a torcida não viu, né? E sempre rola aquela pergunta, putz, como será que é o Danilo técnico? Você conseguiu já entender qual que é o perfil dele? Se é ofensivo, se é um pouco mais reativo, se é posse de bola? Deu para pegar um pouco já disso, olha? Cara, o Danilo a ideia de jogo dele é o que você vê ele jogando. Ele gosta de ter a bola. Ele, ele gosta de ter a bola, ele gosta daquele jogador que não tem medo de pegar a bola de costas, não tem medo de jogar, sabe? Não se esconde do jogo. E ao Uhum. mesmo tempo ele vem com a ideia um pouco do Tite, um pouco do Carille, naquela formação dele, mas eu fiquei não muito com ele, mas deu para pegar tudo isso, sabe? É um cara que queria ter a bola, tanto que ele me colocava um pouquinho mais para trás, ele abria a mão de um volante para ter um cara mais para frente, sabe? Uhum. Então, vai ver um time bem ofensivo, um time com vontade de querer atacar, de querer te ganhar. E o Danilo treinador, olha, desculpa, é muita curiosidade, velho, mas eu imagino, pô, chega no vestiário, precisa dar uma dura ou algum conselho, é aquela tranquilidade que a gente conhece do Danilo mesmo? Ele é isso que a imprensa conhece? Então, quando ele virou técnico, eu falei, bom, vamos ver agora, né, se eu vou ver o Danilão Bravo uma vez na vida. E ele é um cara muito tranquilo. Eu não sei se é porque talvez é a primeira vez dele, né? Não sei. Mas era um cara muito tranquilo. Quando ele tinha que dar bronca, ele dava bronca, mas ele nunca desrespeitava alguém, sabe? Ou ele chamava de canto e falava no olho a olho. Isso eu gosto, sabe? Nada que fique se escondendo ou falando por trás. Que fale olho a olho, porque aí você ganha o respeito da outra pessoa, né? E isso o Danilo era sensacional nisso. Fera, e o seu contato com o Mancini nessa passagem desse ano no Corinthians existiu? Olha, chegou a treinar de repente ali, que a gente sabe que pô, o Sub-23, o Danilo foi acompanhar treino, o Sub-23, como você tem estão perto, às vezes alguns jogadores treinavam lá. Você chegou a ter algum contato profissional e com o Mancini? Sim, eu fiz, quando eu já estava no 23, eu fiz alguns treinos em que, sabe, com não relacionados, quando Sim, sim. vai, aí alguns ficam, fiz esses treinos, fiz várias vezes treinos lá, e tive um pouco de contato com ele, mas
Quando eu comecei a ir mais, foi que deu a parada do 23, e aí perdeu um pouco. Fera. E só para concluir agora sobre o 23, olha, eu acho que você imagina que é uma categoria muito contestada pela torcida. A gente sempre vê, pô, o torcedor fala, tem que acabar com isso, não sei o quê, acaba logo. É, enfim, eu já acho que assim, o Sub-23 é muito importante desde que seja certo, né? Como o seu caso, por exemplo, é um exemplo perfeito do Sub-23. Você estourou a idade do Sub-20, não está no profissional, joga no Sub-23. Do Rony, mesma coisa, de outros jogadores. O Vitinho agora começou a treinar esse ano, o Cauê, enfim, passaram por lá. Cara, o que acontece com o Sub-23 do Corinthians, olha? Porque, enfim, não quero te deixar numa situação complicada nem nada, mas só para perguntar. Sexta-feira passada saiu uma entrevista do Léo Príncipe falando que ele chegou no Corinthians assim, que nem ele sabe como chegou, né? Que foi uma surpresa para ele estava desempregado, enfim. Aí no Sub-23 também a gente viu o Diogo Vitor o ano passado, pô, chegou acima do peso tal, também não jogou. E isso acaba distanciando o torcedor, acaba dando um ranço no torcedor, né? Cara, como que você enxerga eu quero saber do outro lado, do jogador, assim, é uma pressão jogar no Sub-23 do Corinthians ou fica fora do campo isso daí? Não, eu acredito que era, como eu posso dizer, era acho que talvez a forma que era conduzido, sabe? Hoje, quando eu fui pro 23, se você olhasse o time do 23, antes até mesmo dos garotos subirem agora, era um time que só tinha título. Tava eu, tava Vitinho, o próprio Rony tava, entendeu? Só título tinha no 23. Então acho que isso traria mais nome e mais valorização para o 23, entendeu? Não se livrar de qualquer jeito dos jogadores que talvez estouraram um pouco a idade, mas que tem o potencial, entendeu? E o 23 seria utilizado para isso esse ano, com o Alex, com o Alessandro. Eles me passaram esse projeto e eu acreditei no projeto deles. Não à toa que eu fui para lá e quis ficar, entendeu? Sim, mas esse ano, então, você acredita que. Eu também penso assim, esse ano tá nos trilhos, né? O Sub-23 do Corinthians tá com uma ideologia certa, né? Ah, porque eu acredito que o Danilo, tendo o nome que ele tem, todas as vitórias que ele tem, o Alex, eles não iriam entrar num projeto em que eles não teriam certeza que queriam andar pelo caminho certo, sabe? Justo. E bom, para encerrando aqui, estamos com os 22 minutos do Renato aqui. É, pô, a gente viu, não sei se você tem acompanhado os jogos do Corinthians, olha, como que tá a sua relação ao fuso horário não permite isso? Ah, quando eu não consigo ver por causa do fuso horário, entro no Instagram do Corinthians já para ver quanto foi o resultado, igual contra o Guarani. Eu vi que o Cauê também fez o gol na estreia dele lá. Parabéns para ele, muito feliz e aproveito o momento. Justamente isso que eu ia perguntar, né? A gente tá vendo esse Paulistão aí, cara, com o Rodrigo Varanda, o Donelli, o Cauê. Enfim, a base, apesar de ainda não ter tantos minutos assim no profissional, tá sendo relacionada, tá treinando. O Vitinho ontem também estreou. Sim. Você, assim, eu acredito que você tem amizade com todos, né? Você acha que tem o Juan Oliveira, o Mantuan que tá machucado também. Você acha que essa base, essa safra que subiu, vai dar conta do recado? É que o torcedor está muito preocupado porque assim, o Corinthians não deve contratar e sempre fica aquela desconfiança, né? Pô, a base vai aguentar pressão, não sei o quê. E você acha que essa safra aí, João Vitor também, que estava emprestado ao Atlético Goianiense, que também é da base, você acha que dá conta? Cara, para te falar a verdade, se o jogador ele tá no Corinthians, o tempo que esses jogadores estão no Corinthians e subiram profissional, eles não são qualquer jogadores, né? São jogadores que dão conta, que jogariam em qualquer outro clube. Então é aquilo que eu falei, é um pouco a questão da adaptação, o apoio da torcida, lógico, pode pressionar, pode cobrar, porque lá dentro de campo tem que cobrar mesmo, sabe? É Corinthians, mas foi o que eu falei, a gente não pode crucificar um menino de 18, 17 anos por causa de um ato errado, sabe? Se ele tá lá é porque ele tem potencial, o Mancini tá vendo isso, e ele até mesmo disse na outra entrevista, se treinar bem vai jogar, os garotos que não estão entrando é porque não estão demonstrando. Então ele tá sendo bem justo e acredito que eles podem dar conta sim. Pô, aproveitando esse gancho aqui, olha, essa entrevista, né? A gente fica, pô, Mancini, cara, beleza, não tá treinando bem, mas põe pra jogar aqui no campo, vai que no campo resolve. Você pensa assim também? De repente no treino não tá bem, mas entra lá no jogo e faz um gol? Porque, cara, também ele, às vezes, alguns jogadores que estão jogando não estão bem também, né? Então fica meio difícil, assim, de entender essa situação. Então, eu venho
de uma disciplina, né? Meu pai sempre me passou isso. Eu gosto muito de treinar, eu sou um cara que gosta muito de treinar, e eu acredito que a gente treina mais do que joga durante o ano. Então, se a gente treinar bem, com certeza a gente vai jogar bem, sabe? Se a gente não se dedicar no treino, na hora do jogo vai faltar alguma coisa. Por mais que ele possa jogar bem, mas vai faltar alguma coisa. Então, eu acredito que se você treinar bem, você vai tranquilo pro jogo, porque você fala, pô, essa semana eu fui bem. Então, eu vou fazer o que eu fiz essa semana, sabe? Justo. E concluindo, falando sobre o Vitinho e o Juan Oliveira, jogadores da sua posição aí também, ó, e o Mantuan também, né? Mas acho que o Mantuan vai ser mais utilizado um pouco mais para frente ali, mais perto do gol. Como que você avalia esses jogadores? O Juan teve uma sequência com o Thiago Nunes, mas entrou do lado do campo, a dele é no meio mesmo, com camisa 10. E o Vitinho agora tá agradando lá nos treinos. O que você acha desses dois jogadores? Sinceramente, o Juan eu não cheguei a jogar com ele. Eu não conheço o Juan como jogador ainda. Não vi muito, não tenho propriedade para falar muito sobre isso. Mas o Vitinho, eu cresci com o Vitinho e posso falar para você que ele é um cara diferenciado, um jogador com muito talento, muita técnica. E se ele pegar confiança, der sequência para ele, eu tenho certeza que ele só vai dar alegria para a torcida. Justo. Agora, última pergunta. Você faria algo de diferente, olha, de repente, pô, não ir não ser emprestado, ficado no Corinthians tentando chance, ou sair antes, algo hoje, você olhando para trás, você fala, putz, iria mudar isso aqui? Ou é Eu, isso mesmo? eu costumo falar que eu tô bem maduro hoje, é de não me arrependo do que eu escolhi ou do que eu fiz, porque se eu escolhi, eu tenho que ir com a cabeça firme e falar, foi o que eu escolhi. Mas a gente sempre pensa, né? Fala, pô, podia ter feito diferente, podia ter feito diferente. Mas já foi. O que eu tinha que passar, passei. Agora eu tô aqui hoje, fiz essa escolha. E é aquilo que eu falei, quem sabe daqui para frente eu não volto pro Corinthians e continuo minha história bonita que eu tenho lá. Pô, fera demais, olha. Muito obrigado aí pela disponibilidade, pela atenção. Foi um papo muito agradável, de verdade. E torço por você. Tô aqui na torcida para que você dê certo. Você é um menino que tem potencial. A gente, nós do meu timão, acho que a imprensa inteira, né? Mas aqui no meu timão especificamente, a gente sempre acompanha a base, desde sub-15, 17, 20. Então a gente sabe do seu potencial e eu torço muito para que você vire aí, vá para um clube maior da Europa e tenha sucesso aí que você merece, cara. Eu agradeço a oportunidade aí de estar falando aqui no canal. Então, só agora sucesso para nós todos, né? Para mim aqui, para vocês aí, para o Corinthians, que ganha o Paulistão de novo, mais um para conta. Da Bora. hora.